Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. Sexta-feira, não é verdade? Um dia que era para ser um programa um pouco mais leve, mas infelizmente os acontecimentos no mundo não permitem esse tipo de comportamento, né? Afinal de contas, nós temos um compromisso a zelar em nome da boa informação para você que está em casa e espera aguardar notícia, prestação de serviço com um jeitinho, com a cara da TV Evangelizar. Daqui de Curitiba falamos para o Brasil inteiro, em mais de 1.300 cidades do nosso sinal HD, e também falamos do nosso sinal via parabólica, onde a gente chega em tudo quanto é lugar do Brasil. E no Facebook nós falamos também com brasileiros de todo o mundo. E eu insisto em dizer a falar de segundo dia de guerra entre Rússia e também Ucrânia, invasão por parte da Rússia contra a Ucrânia, que deixou mais de 130 mortos oficialmente no primeiro dia de batalhas. E nós vamos falar muito sobre isso, até para que você, telespectador do Brasil, entenda, você do Nordeste, você do Centro-Oeste, entenda por que nós aqui do Paraná vamos falar tanto e ter essa linha editorial de falar tanto dessa guerra aqui, porque, veja, o Paraná é o estado que mais acolheu imigrantes ucranianos e também russos durante a sua história. Sem falar em poloneses, que também estão envolvidos nessa guerra, afinal de contas, será um corredor que vai ser o país que vai abrigar o maior número de pessoas que vão fugir dessa guerra. Por isso que nós vamos tratar desse assunto. Aqui em Curitiba, por exemplo, é muito difícil você não conhecer uma pessoa que não seja imigrante, não tem aquele nome complicado por ser russo, por ser polonês ou por ser ucraniano. Hoje mesmo nós vamos falar muito das celebrações que já estão previstas para acontecer aqui em Curitiba, também em Prudentópolis, que acredito você já tenha conhecido, já tenha ouvido falar, que é a cidade mais ucraniana que existe no Brasil. É uma cidade rural, que tem aqueles hábitos rurais e que também é conhecida no Brasil inteiro pelas suas construções de igrejas. As igrejas mais bonitas no Brasil, é o que quem mora em Prudentópolis defende, estão lá. São aquelas igrejas coloridas que marcam ali aquela construção típica que existe também na Ucrânia. Por isso que nós vamos tratar muito desse assunto. Mas temos outras notícias também. Temos notícias aqui do Brasil. É por isso que eu te convido a ficar aqui com a gente, tá bom? E acompanhe as manchetes do programa de hoje. Taca-lhe pau. Rússia mantém segundo dia de ataques à capital da Ucrânia. Vítimas do país invadido passam de 130. A palavra oficial dos ucranianos no Brasil. A Ucrânia não agrediu ninguém, é um país pacífico. A queda do desemprego no país. O número de brasileiros com emprego ou ocupação voltou a crescer. A ampliação do pagamento do abono PIS/PASEP. 2 milhões de brasileiros serão incluídos numa nova lista de trabalhadores que terão direito a receber o abono de PIS/PASEP este ano. O Evangelizar Informa desta sexta-feira, 25 de fevereiro, já está no ar. Aqui em Curitiba, uma temperatura bastante agradável, na marca dos 22 graus. A previsão fala que vai ter possibilidade maior de chuva a partir das 2 horas da tarde. Eu fico na expectativa, porque ontem também tinha essa mesma previsão. E lá nas bandas de casa não choveu, não. Mas vamos ver como é que fica a previsão do tempo para este fim de semana de feriado. Estava até esquecendo de mencionar. Quem pode, pode, né? A gente vai emendar lá segunda, terça, quarta-feira de cinzas e vai pegar a estrada. Já já a gente fala sobre isso também, tá bom? Vamos à previsão do tempo para o Brasil inteiro? Taca-lhe pau. Nesta sexta-feira, a frente fria combinada com a circulação de ventos vai ajudar a potencializar o risco para temporais sobre áreas do sul do Brasil. O dia vai ser marcado por chuva que vai e vem no decorrer do dia e tem risco para perigo de chuva volumosa e frequente sobre áreas do extremo norte do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. As demais áreas do interior da região podem receber chuva com possibilidade de queda de granizo. E o alerta ainda é de temporais. Por outro lado, sol predomina, o tempo fica firme no leste do estado de São Paulo, também sobre a cidade do Rio, que vai incluir a região do litoral do estado, e sobre áreas do extremo sul do Espírito Santo. Em Vitória, o sol vai predominar, as temperaturas ainda se elevam e tem condições para chuva moderada, principalmente a partir da tarde. O alerta de temporais vai ficar restrito a áreas do noroeste de Minas Gerais. Nas demais regiões e na Grande Belo Horizonte, sol e pancadas típicas de verão, que podem vir com moderada a forte intensidade no decorrer do dia. Na região
região centro-oeste, o sol vai predominar, as temperaturas se elevam, mas tem condições para pancadas de chuva forte na região do Distrito Federal, em Cuiabá e também Campo Grande. O dia vai ser marcado por muita nebulosidade sobre o estado do Amazonas, também Roraima, Amapá, em Porto Velho e nas demais áreas do leste do Acre. Estas regiões ficam em estado de atenção para o risco de temporais no decorrer do dia. No nordeste do Brasil, o sol vai predominar e não tem expectativa para chuva. No interior do Pernambuco, da Paraíba e por todo o norte da Bahia e sudoeste do Piauí. As demais áreas podem receber pancadas de chuva com moderada a forte intensidade nesta sexta-feira. A máxima chega aos 33 graus no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, máxima de 34 graus em Cuiabá e apesar da nebulosidade, o ar segue abafado em Manaus com máxima de 30 graus. Quente, uma barbaridade também em Porto Alegre. Agora fazer o seguinte, gente, imagens ao vivo aqui na tela para vocês verem de Kiev, capital da Ucrânia. Segundo agências internacionais, a capital está prestes a ser invadida por tropas russas, que estão chegando primeiramente pela infantaria, pela terra. Tanques estão chegando nessa região. Nesse quadrado que nós estamos mostrando para você com tela cheia, dá uma olhadinha. À esquerda, no alto, nós estamos vendo a Praça da Independência, que leva esse nome justamente quando a Ucrânia conseguiu se desvencilhar do antigo Império Russo, a União Soviética, e se tornar um país independente. E essa praça foi construída em homenagem para que eles nunca esqueçam dessa liberdade que eles mantêm ainda hoje. Do seu cantinho esquerdo ainda da tela e do lado mais abaixo, a gente consegue ver ali o monastério de São João, em Kiev. No alto a gente consegue ver uma imagem que não para de se movimentar, né? Você veja o movimento. Agora é importante a gente registrar, 13h27, são 1h28 minutos da tarde. São 5 horas a mais em comparação aqui com o horário de Brasília no Brasil. E vocês percebam, gente, como tá vazia, não tem ninguém na rua. Por quê? Porque a cada 15, 20 minutos vem aqueles alertas do próprio governo informando da possibilidade, a iminência de algum tipo de ataque, que é quando acontece aquele acionamento de sirenes que nós já mostramos para vocês. E olha só, isso aqui era para estar cheio, isso é centro da cidade, nessas duas imagens à direita que vocês conseguem perceber na tela cheia. E vocês veem que as câmeras estão mexendo porque há um monitoramento para saber como é que está o acompanhamento nessa cidade. São câmeras de segurança da própria cidade que a gente vai monitorando e vai trazendo as informações para você. Então essa invasão, de acordo com informações das agências internacionais, pode acontecer ainda nas próximas horas. Vamos atualizar essas informações, né, gente? Essa guerra que começou ontem, nós abrimos o programa tratando desse assunto, né, que pode ter pego muita gente de surpresa, e nós vamos acionar a Cláudia para fazer das informações, pelo menos um resumo do que foi essa quinta-feira com o primeiro dia de guerra. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que nos acompanham. Chocantes essas imagens, esse ataque à liberdade em 2022 é inacreditável, né, Vilches? Apesar do apelo da ONU e de líderes de vários países da Europa e Estados Unidos, além das sanções econômicas anunciadas contra a Rússia, o governo de Vladimir Putin avança na ofensiva militar contra a Ucrânia. Nessa madrugada, tropas russas já estariam a poucos quilômetros de Kiev, que você mostrou aí, né, que está vazio, que foi atingida por mísseis nessa madrugada. Imagens registram inclusive a explosão de um avião russo que teria sido abatido ao sobrevoar a capital ucraniana. A Rússia invadiu o país vizinho por terra, ar e mar. Entre as áreas tomadas estão o aeroporto de Kiev e a usina de Chernobyl, famosa pelo desastre nuclear em 1986. O governo ucraniano pede que os moradores aptos ao combate se apresentem às forças militares do país e afirma que a Rússia já atingiu 33 alvos civis. 2 crianças teriam morrido nesses ataques. Desde ontem, o que se vê chocante, muito dramático. Antes desse alerta, de invasão e esse esvaziamento das ruas, filas gigantescas nas rodovias de Kiev e Kharkiv, maiores cidades da Ucrânia, com moradores tentando deixar o país e outros que não têm essa chance, desesperados em busca de mantimentos, água e abrigo. Outra imagem que circula pelas TVs e redes sociais é da equipe da CNN Internacional no aeroporto de Kiev. Em meio a tiroteios, uma família com crianças desce do carro e, desorientados, são chamados pelo repórter para se protegerem. E essa é apenas uma das imagens que estão chocando o mundo nessa guerra injustificada. A invasão da Rússia começou ontem e é o maior ataque entre países europeus desde a Segunda Guerra Mundial até agora. Pelo menos 137 pessoas morreram e outras 316 ficaram feridas na Ucrânia, Vilches.
Valeu. Deixa eu só fazer um relato, trocar uma ideia contigo aqui, Cláudia, a respeito do seguinte. Ontem eu comentava que esse tipo de batalha, esse tipo de guerra, ela vai ser diferente daquela que nós vimos há uns anos anteriores, porque essa guerra tem algumas particularidades. A primeira, as tropas vão invadir um país e esse confronto entre tropas separatistas, elas inevitavelmente vão atingir os civis, casas, pessoas que nada têm a ver com a história. Por isso que você mencionou essa imagem de um repórter da CNN Internacional ajudando uma equipe, ajudando o pai e mãe ali a se livrar do meio do tiroteio, uma imagem que a gente já mostra para vocês. E outra curiosidade também, né, Cláudia, que diz respeito a isso aqui, ó, telefone celular. Toda e qualquer imagem, qualquer cena da guerra está sendo gravada por pessoas comuns e postando nas redes sociais. Por isso que já se fala que a próxima guerra que vai acontecer, o capítulo dessa guerra em particular, vai se travar no campo da tecnologia. Quando é o que a Ucrânia já espera, quando possivelmente a Rússia vai tentar interferir nas redes sociais e na internet para evitar que os ucranianos continuem compartilhando essas imagens que a gente acabou de ver. Porque essas imagens, né, Cláudia, não são imagens de agência de notícia, são imagens de pessoas comuns, é isso. Sim, né? Muitas pessoas que moram, né, na Ucrânia estão mandando imagens e informações para parentes aqui no Brasil, né, e essas pessoas, claro, estão divulgando isso na internet. É o que nós, nesse sentimento de impotência, né, podemos fazer para chamar a atenção aí do mundo, enquanto esperamos que os líderes, né, dos governos tentem achar uma solução para impedir essa retirada da invasão da Rússia contra a Ucrânia. É quase inacreditável ver imagens de guerra em 2022, ainda mais uma guerra tão injustificada, né, Vilches? Tá certo, Cláudia, daqui a pouco ela volta trazendo também a repercussão aqui no Brasil. Afinal de contas, aqui em Curitiba já tem uma celebração prevista para acontecer no memorial ucraniano, que tem aqui um ponto turístico da cidade. Daqui a pouquinho, né, Cláudia? Mais informações dos detalhes das manifestações pelo mundo, inclusive aqui em Curitiba, daqui a pouquinho, viu, X? Perfeito, valeu, Cláudia. Ontem mesmo, gente, nós fomos atrás de informações da embaixada, do consulado ucraniano aqui no Brasil. Embaixada mesmo da Ucrânia no Brasil, nós temos só uma que fica em Brasília, mas nós temos 2 consulados diferentes aqui no Brasil. Um fica em São Paulo e outro fica aqui em Curitiba, que o estado do Paraná, como eu mencionei, é o estado que mais abriga imigrantes descendentes de ucranianos, russos e poloneses do Brasil. Incrível, né? Quando eles vieram para o Brasil, vieram todos juntos, agora está tendo esse conflito e todos na expectativa, meu Deus do céu, como é que eu tenho informação do meu familiar? Minha Nossa Senhora, quem que está envolvido, como é que eu vou conversar com essas pessoas? Então, por isso que nós procuramos informações a respeito do cônsul ucraniano aqui no estado do Paraná, para saber exatamente como essas autoridades estão vendo o que está acontecendo lá, essa guerra, esse conflito armado entre Rússia e Ucrânia, e também o seguinte, que tipo de informação está sendo prestada para essas famílias que, aflitas, acompanham tudo pela televisão ou pelo celular. Então, é por isso que nós fomos atrás para conversar com o cônsul aqui no Paraná. E preste atenção também na mensagem que ele direciona a você, telespectador da TV Evangelizar. Acompanhe. Qual a prestação, qual a informação que vocês estão passando nesse momento? Eventualmente, um passo solidário, estamos organizando um passo, venham pessoas da Ucrânia para cá, vamos acolhê-los, etc. Agora não temos ainda nada, porque tudo começou a acontecer mesmo hoje. Uma preocupação muito grande, é uma dor no coração que aconteceu uma tragédia, porque veja, a Ucrânia não agrediu ninguém, é um país pacífico, simplesmente o Putin e a sua turma, seu governo, querem ocupar a Ucrânia, eles querem mandar lá, porque eles não se conformam que a Ucrânia é um país independente. E razões econômicas, históricas e políticas, né? E eles simplesmente querem que volte para a chamada do Império Russo, que a Ucrânia era dominada pelo Império Russo e pelo Império Soviético, que a União Soviética era um império. Ele quer que volte isso, é por causa disso. Mas e também querem que essa questão ucraniana é terra muito rica para a agricultura e minério, carvão, essas coisas assim, indústria, eles querem isso para eles. Que tipo de mensagem o senhor deixa para o brasileiro que está acompanhando a distância e de repente não sabe da relação entre ucranianos e brasileiros? Que mensagem o senhor deixa para o povo brasileiro? Olha, a relação entre o Brasil e a Ucrânia foi sempre muito boa. Há ucranianos aqui no Brasil há 130 anos. No ano passado nós comemoramos 130 anos do início da imigração ucraniana. Espero, inclusive, que o nosso governo solidarize com a Ucrânia e condene essa invasão
que significativa, é só por pura ambição. Não há agressão nenhuma da parte da Ucrânia, ela foi agredida, invadida simplesmente, e o povo está sofrendo, está sendo bombardeado, muitas cidades, muitos civis já estão morrendo. Já que nós estamos na rede evangelizar, e eu sou também católico, que todos rezem pela paz no mundo, pela paz na Ucrânia, que cesse essa insanidade ditatorial. Ele quer dominar de novo o mundo, quer restabelecer a União Soviética. Segundo informações do próprio cônsul Mariano Tchaikovsky, eles nos informavam que há aproximadamente 500 brasileiros vivendo na Ucrânia hoje. Parece pouco, mas é uma demanda muito grande. E principalmente os mais famosos são os jogadores de futebol, que ontem mesmo gravaram um vídeo num hotel em Kiev pedindo um socorro nesse momento. Mas a informação oficial que a própria embaixada, que a própria consulado nos passou para que nós possamos repassar. A informação é o seguinte: quem mora no interior do país da Ucrânia deve se dirigir a Kiev, que é onde está a embaixada brasileira, porque a partir de lá medidas serão tomadas. Ou quem pode correr para a fronteira, tentar fugir pela Polônia, principalmente, que é o país que já se planejou de forma antecipada a atender essa onda de refugiados e levar ele para os demais países da Europa e também até para os Estados Unidos, que é o país que mais tem também colônia ou imigrantes ucranianos no mundo. Vamos continuar tratando desse assunto, porque eu queria chamar a Cláudia mais uma vez para a nossa conversa, para tratar um pouco dessa imagem que, a princípio, nos marcou bastante nesse episódio envolvendo ali uma família que estava nas proximidades do aeroporto de Kiev, fica num outro município, tá, gente? É como acontece aqui no Brasil, né, Cláudia? Curitiba, por exemplo, é uma cidade grande, mas o aeroporto internacional fica num outro município, que é São José dos Pinhais. Acontece assim em São Paulo com Guarulhos e é lá em Kiev também, que é essa cena que a gente vai mostrar agora, né, Cláudia? Exatamente, eu comentei, né, na minha primeira entrada, a gente não tinha imagens, aí você está vendo aí, né, os soldados ucranianos já um tiroteio aí, com certeza já se defendendo de ataques russos e você vai ver agora, exatamente, ó, uma equipe da CNN Internacional que está cobrindo aí essa cena, uma família sai do carro, saem desorientados, não sabe. Bom, eu acho que qualquer um, né, Vilches, no meio de um tiroteio, não saberia o que fazer. O repórter chama aí as pessoas para se abrigarem ali. Ele parece que está um pouco mais protegido atrás de um prédio. É um risco aí para os civis, como você falou, e para as equipes também, né? Muitas pessoas que tentaram sair ontem, a gente viu nos noticiários de carro pelas cidades, também não conseguiram combustíveis. Aquele caos que aconteceu ontem em Kiev, de pessoas atrás de alimentos e também nos postos de combustíveis, muitas que não conseguiram sair de carro pelo país tentam de outras formas. Esse deve ter sido o caso de um desses casos, essa família. É chocante, né, Vilches? A gente se compadece pelas pessoas e também até pelas equipes, né, que coragem de estar cobrindo, com certeza eles gostariam de estar fazendo outro tipo de cobertura, né, Vilches? Porque não é uma guerra com apenas alvos militares atacados por drones ou aviões, como a gente já se habituou a ver. Não, é uma guerra que se dá até o momento por infantaria. É o exército de rua com canhões, ali também com tropas invadindo cidades. Né? Exatamente isso. E é impossível a população civil, a população comum, que não está preocupada com a guerra, em pegar na arma, se envolver nesse caso. É isso que está acontecendo, é isso que torna essa guerra inédita também. E outro fato que eu estava comentando contigo, né, Cláudia? A Cláudia trouxe a informação oficial. Quantos mortos até agora mesmo, Cláudia, você estava noticiando? Até agora, 137 mortos e mais de 300 pessoas feridas, mas são dados que a gente tem certeza que vão mudar, né, a cada momento, principalmente com a iminência dessa invasão à capital ucraniana, né, Vilches? Pois é. Agora há pouco acabou de subir uma página na internet onde moradores de uma cidade chamada Donbás estão colocando imagens fortíssimas na internet de pessoas mortas vítimas dessa guerra. E só nessa listagem de civis na cidade de Donbás já tem aproximadamente 300 pessoas mortas, que não estão nessa estatística que a Cláudia trouxe de forma oficial até o momento. Quer dizer, e a gente vai ver isso cada vez mais próximo e mais perto de acontecer. Cláudia, você está atenta para atualizar, né?
Exatamente. Daqui a pouquinho a gente fala das manifestações aí pelo mundo pela paz e contra essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Valeu, Cláudia. Obrigado pelas informações. Agora é o seguinte, temos muitas notícias para dar aqui do Brasil também, né, gente? Precisamos tocar a vida, não é verdade? Então, fazer o seguinte, nós vamos agora tratar de um outro problema um pouco mais próximo aqui da gente. Aliás, bem mais próximo. É que nessa história de cobertura e de fôlego que todo mundo faz a respeito do que está acontecendo lá na Europa, a gente esquece dos nossos problemas do dia a dia, né? Petrópolis, por exemplo. Os bombeiros não pararam aquele trabalho de 2 semanas que começou com os estragos das vítimas, das chuvas, de tentar encontrar os corpos. E teve uma chuvarada forte também em todo o Brasil recentemente, sul e sudeste, né? E lá no noroeste do Paraná, em Maringá, ainda hoje a prefeitura trabalha a tentar recuperar os estragos que tem por lá. Fazer o seguinte, então, vamos para Maringá agora conversar com a Luciana, que está ao vivo com a gente aqui na tela. Oi, Luciana, me conta o que está acontecendo por aí, que trabalho que a prefeitura está promovendo. Bom dia. Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, na última terça-feira, dia 22, caiu uma chuva muito forte aqui em Maringá, menos de meia hora de chuva e quase 30 milímetros de água, que foi o esperado, e era 17% do que era esperado para todo o mês de fevereiro. E essa chuva rápida, porém muito forte, deixou muitos estragos aqui pela cidade. Um deles é exatamente aqui, nesse ponto onde nós estamos, que é na pista de caminhada que fica em torno do Parque do Ingá, que é o principal parque da cidade, que fica na zona central. Essa manta aqui que vocês estão vendo, olha, ela foi toda arrastada pela força da água. E aí a prefeitura agora já isolou o local e os técnicos já estão fazendo aí os estudos para entender por que essa manta aqui da pista de caminhada se soltou e como que ela vai ser recuperada. Mas além disso, essa forte chuva da última terça deixou outros estragos. Cerca de 10 mil imóveis ficaram sem energia elétrica, 30 árvores caíram pela cidade, 3 delas caíram sobre carros e 4 sobre casas. Então, assim, foi um estrago muito grande, mas os reparos já estão sendo realizados. E aí, falando em chuva, para hoje nós temos previsão de chuva aqui para Maringá. A mínima é de 23, a máxima é de 32 e a gente tem 60% aí de possibilidade de chuva. No final de semana a gente já não tem mais, durante toda a próxima semana também não, só deve voltar a chover no início de março. Mas aí você comentou também, Ricardo, sobre a situação de Petrópolis. E a situação para lá também é de alerta. Petrópolis continua em estado de alerta. Hoje tem risco de chuva sobre a cidade. O sol deve prevalecer pela manhã, mas o calor aí, as altas temperaturas, elas vão se elevar no período da tarde e isso traz um risco enorme de temporal que pode cair sobre a cidade. Para o final de semana, a previsão também não é nada animadora. No sábado tem 90% de chance de chuva e no domingo 80% de chance de chuva. E a gente sabe que isso prejudica não só o trabalho dos bombeiros em procurar as vítimas, em localizar os corpos, como também traz riscos aí de novas vítimas. Enfim, as pessoas estão em estado de alerta lá em Petrópolis, na região serrana do Rio. E só para a gente atualizar aqui os números de mortos dessa tragédia, desse temporal que caiu em Petrópolis no último dia 15, o número de mortos já chega a 210 e o número de desaparecidos caiu, agora são 48. Esses dados são da Polícia Civil do Rio de Janeiro e hoje as equipes entram no 11º dia de buscas. Ricardo. Valeu, Luciana, muito obrigado pelas informações. Que começo de ano, hein? Meu Deus do céu, gente. Por isso que a gente está sempre preocupado com a previsão do tempo, principalmente nessa região da Serrana, lá do estado do Rio de Janeiro. Fazer o seguinte, intervalo comercial rapidinho, porque na volta nós vamos tratar de outros assuntos. Temos boas notícias sim, gente. Ontem o IBGE anunciou, por exemplo, que o desemprego voltou a cair no país. E é um detalhe que a gente vai trazer depois do intervalo comercial. Sai daí não, é rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta para todo o Brasil às 8 horas e 48 minutos para falarmos de
desemprego. Os números estão altos, gente, mas tem uma boa notícia. É a história do copo meio cheio ou meio vazio, vocês já repararam, né? Quem tá vendo aquele mesmo copo com meio cheio fala o seguinte: ufa, o percentual de pessoas desempregadas diminuiu. Quem vê aquele mesmo copo meio vazio fala o seguinte: mas o número de desempregados continua alto. A Andressa tem os detalhes pra gente. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. O IBGE confirmou uma tendência verificada pelo mercado de trabalho brasileiro. O número de brasileiros com emprego ou ocupação voltou a crescer. Os dados são referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Quando comparamos os números de agora com o do mesmo trimestre de 2020, a queda no desemprego se aproximou de 10%. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego no país está em 11,1% e é o menor percentual desde 2019, um período pré-pandemia de Covid. Esses números levam em consideração uma característica da pesquisa. Hoje, pessoas com ocupação sem um emprego formal também saem da lista de desempregados. Essa ocupação é qualquer trabalho sem registro, função ou bico que possa proporcionar renda para uma pessoa ou uma família. Essa característica traz outra consequência também verificada pelo IBGE. Quem está ocupado ou mesmo trabalhando com carteira assinada está ganhando menos. É o que o IBGE chama de queda de rendimento, que no fim do trimestre passado ficou em 3,6%. Quanto ao número de desempregados, a pesquisa trouxe também uma estimativa que mostra que o número de brasileiros desempregados ainda é alto. Está em 12 milhões de pessoas. Para efeito de comparação, o estado do Paraná inteiro tem 11 milhões de habitantes. E hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Muito obrigado pelas informações. Vamos voltar a falar das consequências do conflito Rússia-Ucrânia aqui no Brasil. A colônia ucraniana no Paraná está se movimentando. E a Cláudia tem as informações a respeito disso. Cláudia. Pois é, Vilches, enquanto os líderes mundiais tentam obrigar a Rússia a deixar a Ucrânia com sanções econômicas, com diplomacia, moradores de várias cidades pelo mundo se manifestam pedindo a paz. Uma dessas concentrações aconteceu na noite de ontem em Tbilisi, capital da Geórgia. Não sei se a gente tem imagens aí. Você falou primeiro de Prudentópolis, né? Aí. Essa aí é a Tbilisi, capital da Geórgia, onde centenas de pessoas iluminaram a praça central da cidade com seus celulares e cantaram o hino da Ucrânia. É o mundo pedindo pela paz, Manifestações ocorreram também em Madrid, na Espanha, inclusive dentro da Rússia, pessoas manifestaram-se em praças da cidade, distantes, da capital, e até foram presas mais à vontade, Essa fome pela paz foi maior do que o medo de ser preso, Aqui no Paraná, vamos falar então da maior colônia ucraniana e de descendentes ucranianos aqui no país. Fica na cidade de Prudentópolis. Centenas de descendentes realiza desde ontem manifestações culturais, missas e, claro, muitas orações aí pedindo o fim dessa guerra que já matou muitos inocentes. Em Curitiba, Vilches, uma manifestação está marcada para hoje no Memorial Ucraniano que fica no Parque Tingui. Quem estiver na capital do Paraná e quiser participar, o ato pela paz deve acontecer a partir das 6 horas da tarde e vai até às 8 horas da noite. Você está vendo aí imagens do Parque Tingui, em Curitiba, onde tem aí construções que imitam, construções tradicionais, o memorial, da Ucrânia. Cláudia, eu estava dando uma... Pois não, diga lá. Não, só lembrando que começa às 6 da tarde, vai até às 8 horas da noite. Pode falar, Vilches. Não, e é aberto ao público, Quem não conhece, de repente, está por aqui de passagem. Aberto ao público, não tem um espaço de lazer, um espaço grande, uma área verde. Eu estava vendo notícia... Diga, Cláudia. Não, pode falar. A gente fica ansioso porque é um assunto que mexe muito com a gente, Vilches? É que eu estava acabando de ver a respeito, você trazia as informações a respeito da repercussão no mundo e acabou de sair, por exemplo, uma notícia agora do que aconteceu em Moscou ontem à noite.
Ontem estavam previstas várias apresentações de teatro, shows de artistas russos e todos eles cancelaram suas apresentações em sinal de protesto à invasão. Teve um apresentador, um cantor que manteve a sua apresentação e ele iniciou o show dele com uma música que remetia à terminologia de paz. Ainda assim, isso não foi bem aceito pelo público russo, que decidiu, em protesto, colocar à venda os ingressos do segundo dia de show, terceiro dia de show, para que ele não faturasse em cima disso. Por isso que ele foi obrigado, esse cantor, a entrar nas redes sociais e falou: gente, eu não apoio a guerra, pelo contrário, estou me manifestando contra a guerra. Até para que as pessoas entendam que é uma questão pontual de governo, não é do povo russo de ataque ao povo ucraniano. É isso, né, Cláudia? É verdade, Vilches, e olha, parece que apesar de todas essas manifestações, esses apelos, o presidente Vladimir Putin está irredutível, inclusive no pronunciamento dele, no primeiro dia de ataque, ele já anunciou, já pediu que a população se prepare para mudanças aí no cotidiano, já prevendo as sanções econômicas que estão sendo realizadas contra a Rússia, anunciadas por líderes de vários países. Então, até agora, a diplomacia não está tendo efeito, não é, Vilches? Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. Deixa eu correr, pelo amor de Deus, que a Patrícia tá louca de vontade para falar com vocês. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. Hoje, véspera aí de feriadão, muita gente se preparando, né, para viajar, para aproveitar, fazer festa. Ah, mas você tá aí borocochô, né, tá meio triste, tá sem dinheiro, ou tá pensativa, pensativo, sem disposição, aquela roupa que você tanto gosta já não te serve mais. Ai, 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 hein? Vamos mandar essa tristeza para bem longe, o clima já tá muito tenso, não é verdade? Ó, o ActiNutri vai revolucionar a sua vida, ele é o melhor emagrecedor do Brasil, 100% natural, sem contraindicações. E olha, nesse clima aí de feriadão, nós estamos com uma super campanha, descontaços incríveis para todos os kits, para quem quer eliminar até 8 quilos no mês, ou quem sabe 10, 20, 30 quilos. Olha só, hein? Vai ligando pra gente, 0800 000 3474. Hoje tem promoção sensacional, imperdível. Roda a vinheta da promoção pra mim, produção. Vilches, escolhe um balão aqui pra gente revelar a promoção. Qual que você quer? Boas vibrações ali daquela que tá mais alta, do meio. Vai dar do meio. Opa! É. E atenção, olha só, desconto de 50%. Parou, Patrícia. Oi. É pouco. É pouco? Põe na minha conta, pode estourar qualquer uma aí. Põe na minha conta. Você quer mais um? Então vamos lá. Taca-lhe pau. Você que manda, ele é o dono do programa. Olha aqui, ó, potencializador. Vai ganhar esse queridinho da Floravita para acelerar, para turbinar o seu emagrecimento. Mas tem que ligar agora, gente amada, 0800 000 3474. Obrigada, Vilches. Valeu, Patrícia. Arrasou na promoção, hein? Valeu. Foi o Pelé que mandou. Pega aquele... Esse vai ficar na tua conta, tá, Pelé? Pô, tá saindo um monte desse aí. Liga lá e fala, põe na conta do Ricardo. Fala que você assistiu aqui na TV Evangelizar. Vamos pro intervalo comercial rapidinho, depois mais notícias. Eu preciso falar com vocês do Facebook. É rápido. Sai daí, não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta para dizer o seguinte: meu Deus do céu, como tá passando rápido esse tempo. Vamos pro Informe na Cidade? O giro de notícias e informações? Taca-lhe pau. A cidade de Aracaju se despediu da cantora Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta. O velório foi aberto ao público e aconteceu no ginásio de esportes Constâncio Vieira. A cantora ficou quase 2 semanas internada para tratamento renal, quando por algum motivo ainda desconhecido dos médicos, entrou em coma. Paulinha estava com 43 anos. Olha só o que parou o trânsito de uma rodovia federal em Roraima. Uma sucuri bela e formosa decidiu passar para o outro lado e praticamente tomou quase as 2 pistas da estrada. Gesto bacana dos caminhoneiros e motoristas que pararam os veículos e deixaram a bichinha caminhar em paz. A história desse homem da foto, policial nenhum do Espírito Santo já tinha visto. Ele fez um boletim de ocorrência contra ele mesmo.
foi depois de discutir com a mulher e ficar com medo de não se segurar e chegar ao ponto de agredi-la. Antes que isso acontecesse, ele procurou a polícia e sim, foi enquadrado e preso pela Lei Maria da Penha. Quem disse que a chuva e o alagamento tiraram o bom humor desse homem aí? Ele aproveitou o cenário do centro de Vicente Pires, no Distrito Federal, e foi pra galera brincar numa bolha de plástico. Não teve um que não aparecesse para gravar a cena e esquecer por alguns minutos dos transtornos causados pela chuva. Brasileiro. Seguinte, gente, deixa eu dar um oi bem rapidinho para quem nos prestigiou e participou do programa aqui no Facebook. A dona Fátima Duarte, a Maria Goretti, Marismar, a Marileia, a Maria Celina, o Paulo com a gente, a Rosilma, a Maria Piedade, a Sueli Cardina, a Cidinha Dias, a Maria Fernandes, a Celiana, também a Linda Almeida e a Celiana Noronha. E o seu Benedito estava pedindo para que nós mostrássemos imagens lá de Prudentópolis. Mostramos um pouquinho, né, seu Benedito, que hoje de novo, como passou rápido o nosso programa, né, gente? Mas não tem problema não, porque segunda-feira nós estaremos aqui de volta para fazer companhia para vocês e para dar aquela notícia que é necessário você saber, daquele jeitinho que você, telespectador da TV Evangelizar, tanto gosta e aprecia. Mais uma vez, gente, puxa vida, muito obrigado pela participação de vocês, que foi sensacional. Nós voltaremos na segunda-feira de feriado. Dizem que é feriado de carnaval, para nós não. Vamos lá, trabalhar, tá bom? Segunda-feira a gente volta, mas não sai daí não, porque hoje é o William que tá com a gente aí, ó, para fazer o programa com a palavra. Tiago, eu falei William. De onde que eu tirei o William? Tiagão tá... E aí, Tiagão? Dá tchau pra gente, dá pra dar uma... Tá ele aí, tá? É um intervalo comercial rapidinho, tá bom, gente? Não sai daí, não! Eu fui. Bom final de semana a todos. Se for pegar a estrada, juízo. Se cuida. Fui.